você vai arrumar um emprego. É isso. Você vai arrumar um emprego, porque eu não vou pagar essa porra sozinho, não. E o negócio é o seguinte: enquanto você não estiver trabalhando, eu seguro. Você começou a trabalhar, segundo mês, Vamos repassar isso aí. vamos. 50% seu, 50% meu. E foi exatamente assim que aconteceu, do começo ao final do curso. Ai, que maravilha. Mas, Hoje ele é um menino meu, responsável, uma pessoa é que... isso. O aprendizado faz parte de Exatamente. tudo. Mas aprender a ser responsável é formação de caráter. Sim, E formação de caráter, vamos dizer que é uma coisa para a vida, né? sim. Meu, não tem como descrever isso. Mais uma vez aqui, a gente está conduzindo, ajudando a conduzir o Pod Blair com a contribuição da Unira, da Pilão de Ouro. E assim a gente vai. Pai Alexandre Diogum, meu amigo de tanto tempo. E aí, pai? Como é que vai ser esse bate-papo hoje, depois de tanto tempo, tanta coisa que a gente correu junto, que a gente passou junto? Meu Deus do céu, eu tenho até medo. São muitas situações, né? Então, Ale, eu acho que assim, as pessoas querem sempre saber da vida da gente. Mas não existe uma maneira de alguém saber da vida da gente de uma maneira saudável se não for com a gente mesmo falando, a gente mesmo relatando. Porque ninguém sabe relatar melhor do que quem viveu. Afinal de contas, que a gente não contar, as outras pessoas vão inventar, né? E assim, quem conta um conto aumenta um ponto e assim vai longe. Por aí vai, exatamente. Mas me fala sobre o negócio da sua casa. Porque a gente tem todo um histórico do pai Alexandre, do Babalorixá e tudo. Mas a sua casa, ela existe antes da iniciação de Pai Ogum. Sim, sim. Então conta pra mim, como é que foi isso? Na verdade, a gente tem que... Vamos rebobinar essa fita, né? Vamos chegar lá. Então, quando a gente... Vou falar isso, quando eu já tinha lá para os meus 6 para 7 anos de idade, eu prestava muita atenção, na verdade, quando a minha avó atendia as pessoas com a preta velha na casa dela, todo sábado. Não era uma obrigação que ela tinha, foi uma coisa que ela pegou para ela. Ela era uma pessoa que é benzedeira. E coisa que a gente não vê mais hoje em dia, né? Não existe mais. E eu ficava impressionado com tudo aquilo, a quantidade de pessoas que iam lá. E às vezes eu via ela ficar o dia inteiro incorporada com essa preta velha, atendendo as pessoas. Só que era uma coisa assim, muito singular e muito particular. Porque era uma coisa que era dela, obrigação dela, sozinha, ela com as entidades dela e os clientes. E nessa época morava ela, o finado do meu avô e o meu tio. Então, com todo sábado, eles já saíam cedo, que eles não participavam dessa questão da religiosidade. E ela já... Era uma missão solo dela. Era missão solo, exatamente. Então ela já ficava por ali, quando chegava um, chegava outro, então ela começava ali a atender. E não tinha ninguém ali para poder auxiliar, né? Cambonar na época, né? Eu fiquei prestando atenção naquilo. Até um dia que eu cheguei para minha mãe e falei assim, eu quero ir lá na casa da avó. E era muito engraçado que a casa da avó, ou ir lá na avó, muitas vezes a gente se referia à avó, que era a minha avó materna, que era a Dona Morena, ou a avó, a Preta Velha. E virou uma coisa só. Que na verdade era uma coisa só. A avó era a avó. A avó era a avó. Então, aí teve um dia que eu tava lá e eu quis passar com a avó. Aí conversei, eu falei pra ela que eu queria ficar lá com ela, poder auxiliar as pessoas, ver a ordem das pessoas que chegavam. Isso eu ia fazer o quê? 7 anos. E eu comecei aí. Até porque se minha mãe falasse alguma coisa que eu não poderia ir para casa da minha avó,
a casa ia cair pro lado dela, né? A confusão estava armada. Com certeza. E eu comecei nessa trajetória, indo e prestando atenção, a princípio, aquela coisa toda. Foi quando eu comecei a ver a temática do negócio e eu comecei a me incomodar com algumas situações. Porque eu via que as pessoas chegavam lá, elas participavam daquilo, ia lá, tomava aquele axé, um benzimento, ou uma consulta, mas não tinha nenhuma contribuição. Nenhuma retribuição, nem né? retribuição, exatamente. Eu ficava olhando, aí tinha umas mulheres que Aliás, iam lá. destino de quem lida com a religiosidade, né? Nem Exatamente. muito obrigado. Ou você bota preço, ou nem muito obrigado. Exatamente. Então era aquela coisa, e minha avó ela tinha bem aquela coisa que isso era a missão dela. E eu ficava olhando e falei assim, gente, como que as pessoas vêm aqui, as pessoas tomam água, as pessoas tomam café, as pessoas usam o banheiro, tudo tem despesa. Sem dúvida. Quem é que paga por isso? Ou seja, era minha avó. E eu fiquei ali com aquela coisa me incomodando. Até um dia que eu cheguei e fui lá e falei com a preta velha. Falei assim, mas por que não tem uma contribuição? Aí veio com toda aquela conversa que a espiritualidade é um dom propósito e caridade não da pode ser caridade, cobrado. que nada disso pode ser cobrado, não sei o que lá. E me incomodava porque tinha algumas pessoas que levavam algumas contribuições em alimentos. Mas era assim, não era um pacote de arroz. Era meio pacote de arroz, Sim. meio pacote de feijão, meia lata de óleo. Misericórdia. Tinha uma senhora que ia lá, que era uma mulher riquíssima que morava no Morumbi. Minha avó, ela morava na Vila Sônia, ali na rua André Saraiva. Me lembro disso hoje. E essa mulher, ela parava lá com o chofer dela, ela descia, e essa mulher, ela tinha coragem de levar meia pedra de sabão. Naquela época tinha um sabão que chamava sabão Rio. Me lembro. Era um sabão cor-de-rosa. Então, e ela levava meia pedra de sabão. E eu comecei a prestar atenção, porque toda semana ela levava meia pedra de sabão. E eu comecei a prestar atenção que ela cortava aquela pedra de sabão para 2 consultas. Nossa Senhora de Aparecida. Eu achava aquilo o cúmulo da miséria. Para uma mulher rica, principalmente. Sim. Ou você quer contribuir ou você não quer. A pessoa não levava um pacotinho de vela. Levava 3 velas soltas. Eu olhando assim, nossa, que... Que antigamente vela era maço, né? De 8 velas. Isso, exatamente. Um maço dava para quase 3 consultas. Exatamente, é bem por aí. Foi quando eu cheguei e comecei a prestar atenção naquilo tudo. E minha avó, ela frequentava um terreiro também, que era ali na Vila Sônia, na rua Inocêncio Seráfico, da afinada Jordelina. E ela era uma das pessoas grandes lá do terreiro lá. Então era a mãe de santo, tinha a mãe pequena e minha avó, que era quem praticamente comandava o terreiro. Que foi inclusive nesse terreiro que eu comecei a me desenvolver, na Umbanda. Toda a ritualística da minha avó era diferente, com minha avó baiana, aquela coisa toda, então era muito diferente das ritualísticas do pessoal daqui de São Paulo. Do próprio segmento do terreiro. Sim, porque aqui em São Paulo, naquela época, já tinha uma distância da religiosidade daquela coisa da Bahia e aquela coisa de São Paulo. Sim. Né? Parece até os dias de hoje. A gente tem, né, outras influências, né? Tem. Mas as coisas foram acontecendo, então, e todo ano, dia 4 de dezembro, caísse o dia que caía, a minha avó fazia a festa da Yansan dela. Eu tive uma ideia. Cheguei para a preta velha da minha avó e falei assim, olha, essas pessoas que vêm aqui passar, elas têm que deixar alguma contribuição, nem que seja pouca. Mas tudo aquilo que arrecadar, que não tem, tudo aquilo que não tem preço ou não tem valor, né? Na verdade, tudo aquilo que não tem preço não tem valor. Exatamente. Aí
caiu de novo naquela coisa que tinha que ser a caridade, que não podia ser cobrado. Eu falei assim, não, na verdade ninguém está cobrando nada. Tudo isso aqui é uma contribuição para a festa da nossa Manhã Santa, dia 4 de dezembro. Olha que coisa linda. Convenceu a Preta Véia. E eu ali, muito a contragosto, ela aceitou e falou assim, e eu sempre fui muito enfático nas coisas que eu sempre quis na minha vida. Homem de Ogum, teimoso, insistente. Exatamente. Bate pra malhar o ferro, não vai ser a Preta Velha que ia escapar. E eu comecei a arrecadar esse dinheiro. E essas mulheres ficaram putas da vida, né? Porque elas não queriam. Algumas sim. Algumas estão pela espiritualidade, terminam tomando gosto por aquilo. Exatamente. E outras são malandras e mesmo. outras que realmente não queriam, porque não queria mesmo. Sim, não que são malandra. Exato. Que é só venha nós, vosso reino. E a partir daí eu comecei a prestar atenção e comecei a gostar daquilo, a estar junto com a minha avó. Então, quando eu tinha algum sacudimento na época, né? Que seria os nossos deboches de hoje, né? Então, e eu participava daquilo tudo e eu achava aquilo fantástico. Porque era uma coisa assim, e eu tinha uma visão daquilo assim, que era uma coisa maravilhosa. Assim, gente, mas como que uma pessoa, ela não pode dar valor a tudo isso que está acontecendo? Você era criança, mas já se fascinou com aquilo. Sim. Aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, o negócio é o seguinte, eu quero fazer parte disso, eu quero essa religião para mim. E minha mãe chegou, olhou, muito preocupada, claro, falou assim, meu Deus, né? Sabendo que era uma responsabilidade. Exato. E para mim aquilo foi um chamado. Ela falou assim, olha, eu acho que você é muito novo e que você não tem discernimento suficiente para você se decidir de uma religião. Numa situação tão séria, que é pra vida. É muito sério e isso não é brincadeira. Eu falei, mas quem disse que eu tô brincando? Eu já decidi, tá decidido. Ela falou assim, não, então vamos fazer o seguinte. Vamos conhecer outras religiões. E depois que a gente conhecer outras religiões, que você se sentir à vontade, a gente volta a tocar nesse assunto. Por enquanto, a resposta é não. E era bem isso mesmo, né? A nossa geração ouvia não, né? E a gente ouviu não, mas mesmo assim eu continuei. E por aí foi. Então, a partir daí, a gente ia para missa, passamos pela igreja evangélica, passamos pela igreja metodista, fomos para a igreja messiânica, inclusive durante muitos anos frequentamos a igreja messiânica, gosto muito dessa filosofia, Seixinoe, então foram N religiões. E ia para Macumba. Porque também era aquela coisa. A minha mãe, ela não era era uma pessoa que ela tinha a sua espiritualidade, cuidava das suas coisas, mas não era uma pessoa que estava totalmente dentro da religião. Então, se precisasse ir, ia falar assim, olha, tem um terreiro lá não sei aonde, vamos lá, que eu quero ver como é que é. E por aí a gente ia e a gente acompanhava, era muito comum nessa época, essa questão de você acompanhar os pais, né? Sim, sem dúvida. Então a mãe ia no terreiro, vou levar as crianças para poder tomar um passe, porque essas crianças estão muito terríveis, estão muito, né? Então, tomar um passe, ver se toma uma bronca do caboclo. Vamos levar pro caboclo, o preto velho puxar a orelha. Dar uma acalmada. E eu sempre ali aquela coisa, e para mim aquilo sempre foi uma coisa muito sagrada. Até certo momento que quando eu cheguei, falei assim, olha, mãe, olha, vamos voltar àquele assunto? E ela, que assunto? Eu falei, o assunto que eu já tinha conversado com a senhora tempos atrás. A gente já passou em tal religião. Olha, pra mim já deu, tá? Eu não vou mais em religião nenhuma. Eu já resolvi o que eu quero, eu vou começar a desenvolver no terreiro e é o que eu vou frequentar. E tomei minha decisão ali. Aí eu já estava ali, já com 8 para 9 anos. E nessa época a gente já tinha nossas responsabilidades. Tá? Porque a gente era criança, mas era uma geração que trazia uma responsabilidade pra gente, por quê? Uma família numerosa, a gente pobre. Sim, mas Ale, na nossa época, quando a gente tinha 7, 8 anos, a primeira coisa que a gente aprendia era que tinha que fazer uma caixa de madeira de engraxate para ganhar o seu próprio dinheiro.
Então, Então a noção de responsabilidade da nossa geração foi outra, né? naquela época, a minha mãe comprava alho ali na zona cerealista e a gente tinha que fazer os pacotinhos e eu tinha que ir pra feira vender. E ai de mim que não vendesse. É isso. É aquela coisa, eu não sei, se vira. Eu não quero saber que o pato é macho. Não, eu quero é o ovo. Exatamente. Mas a minha avó fazia isso com a gente. Eu vendia alho na feira e quando voltava, já voltava fazendo carreto. Então, se eu posso ir vender o alho na feira, então eu posso ter uma religião. Foi esse argumento que eu utilizei. Sua mãe não queria perder o vendedor. E dali eu comecei, só que eu não gostava de ficar vendendo alho na feira. Então eu ia vender o alho. Era uma troca. Eu ia vender alho na feira, mas todo lugar que eu passava num lugar e falava, você não está precisando de um ajudante? Não está precisando de... Queria arrumar outro emprego. Eu queria arrumar um emprego. e nesse intermédio tinha que ir para a escola e tinha que tirar boa nota. E foi quando eu comecei toda essa questão de ter como responsabilidade e dentro da religião. Aí eu comecei a frequentar esse terreiro. E nesse terreiro era uma coisa muito engraçada, porque logo quando eu comecei a frequentar, a primeira coisa que eu prestei atenção lá, que a única pessoa jovem que tinha lá era eu. Todo mundo era velho. Todo mundo era gente de idade. Vamos colocar aqui naquela época, seriam pessoas acima dos 40 anos. Porque todo mundo que eu olhava tinha cabelo branco. Pra quem tinha 9 anos, 40 anos é velho. Então, exatamente. E era uma coisa muito engraçada, porque eu ficava olhando e falei assim, nossa, por que será que só eu? Eu não via a juventude inserida dentro da religiosidade. Porque como a gente está acostumado a ver em outras religiões. Sim. Na igreja tem grupo de jovens e tudo mais. Mas e também tinha uma resistência das pessoas que eram praticantes da religiosidade daquela época em não inserir o jovem ou inserir os filhos também na religião. Eu falava assim, não. Muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Vamos deixar crescer. Eu não sei se é isso que eu quero pro meu filho. Eu vinha falando isso com o filho de santo hoje, Ale. Porque elas tinham aquilo como é a minha missão. Muita gente resistia. Sim. E tinha uma resistência de fazer santo de criança, de botar a criança dentro da religiosidade. Exato. De verdade. Então, eu com 10 anos de idade, eu já recebia entidades. Já recebia o Caboclo Sultão das Matas. Já recebia seu boiadeiro. Seu Martim. Seu Martins demorou um pouquinho mais. Que foi um outro problema na minha vida. Porque depois, quando o seu Martim começou a chegar, aí, imagina, uma criança de 12 anos de idade, incorporando naquela época, com uma entidade que se denominava Martim Calungo, um marinheiro que tomava cachaça. Minha avó um dia chegou para minha mãe e falou assim, toma cuidado, esse menino vai virar um alcoólatra. Imagina. Não, a gente tem que dar um jeito nisso. E não pode. Tem que dar de cima desses guia. Mas eu passei por isso também. Seu 7 anos chegou com 12 anos também. Era bem isso. E seu Martim trabalhava ali, aquela coisa, muito firme, muito claro, aquela coisa. Tanto que quando eu comecei a atender na minha casa, isso muito tempo depois, porque aí depois, nesse intermédio de tempo, eu acabei saindo daquele terreiro e passei a frequentar um terreiro próximo da minha casa. E esse terreiro era um terreiro de umas pessoas muito simples, muito pobres, e eu via que aquelas pessoas também não tinham conhecimento nenhum. Não tinha, na verdade, a metade do conhecimento que eu já tinha naquela época. Mas eles tinham uma fé. Mas eu ficava ali com aquela coisa e eu comecei a frequentar esse terreiro e comecei a dar uns toques para a mãe de santo, aquela coisa toda. Conclusão, passei a ser o pai pequeno da casa. Conclusão, e fiquei lá durante muito tempo. Até uma hora que foi um divisor de águas na minha vida que falei assim, olha, para mim já não dava, porque já não dava para conciliar a escola com o terreiro, aquela coisa toda.
Ah, eu vou fazer um quartinho lá na minha casa. E quando tiver alguém para poder atender, a gente atende lá nesse quartinho e tá tudo certo. Que quartinho foi esse? E quando eu dei por mim, seu Martim já estava com gente desenvolvendo e tudo lá dentro da minha casa, dentro da sala da casa da minha mãe. E assim foi E andando. assim foi. Quando eu pensei que não, em 1989, a gente ia fazer uma obrigação para o senhor Ogum. Aí foi quando eu fui na federação. Fui na Federação Espírita do Estado de São Paulo, ficando na Liberdade. Me lembro. Porque a gente fala, se vai fazer alguma coisa, a gente tem, né, tem que ter a... Que aliás existe até o mesmo lugar. Isso, exatamente. E eu sei que esse negócio todo foi quando ali começou o templo de Umbanda acabou com o João Boiadeiro. E ali eu fui tocando, e sempre trabalhando fora. Então eu nunca fui aquele sacerdote de ter. Não, eu sou somente sacerdote. Não. Aquilo para mim era o meu sagrado. Então isso sempre foi uma coisa muito clara na minha vida. Eu nunca tive essa questão do sacerdócio como profissão. Minha profissão sempre. Não, minha profissão é separada. Eu tenho que ter meu trabalho fora, eu tenho que ter meu ganha-pão. E o meu sagrado é meu sagrado. Então, isso já era uma coisa já de família também. Porque você vai vendo, né, a família como um todo, as coisas acontecendo, e eu acho que isso fez parte da minha criação e do meu caráter. A formação do caráter, sim, lógico, sem dúvida. E a partir dali, um dia, num dessas giras, né, que a gente falava na época, né, que tinha os toques, que era segunda, quarta e sábado, né? E ali, né, com aquela fé, aquela coisa toda. Um dia o senhor Ogum veio e disse que eu deixou o recado com a minha irmã, Patrícia, que era cambona na época. E eu tinha que procurar. Mas está firme com você desde sempre. Desde sempre. Há 40 anos nessa vida, né? E não teve escolha não, tá? Foi essa coisa de falar assim, não. Todo mundo tem. Foi tudo por livre e espontânea pressão e por aí vai. E aquela coisa foi. Eu sei como que é, que gente de Ogum é desse jeito. Porque o trem não passa com delicadeza em cima de ninguém. Aí um dia, o senhor Ogum veio e deixou esse recado. Eu tinha que procurar uma pessoa do candomblé. Eu tinha que fazer uma obrigação para poder cuidar de umas outras pessoas que estavam chegando, de outros filhos que já estavam chegando, porque nessa época a minha casa já tinha mais de 50 filhos de santo. Porque o que acontecia? As pessoas chegavam lá em casa, ia para a gira, conclusão, um monte de gente desmaiava na gira. Ou seja, bolava lá. Hoje, é claro, mas naquela época você ainda não entendia. Não entendia o que estava acontecendo. Então os próprios guias cuidavam, acordava a pessoa, mandava embora aquela coisa. Sabia o que estava acontecendo ali. Foi quando eu comecei a ter uma outra visão para o candomblé. Porque, na verdade, o candomblé para mim foi... Eu não tive um chamado diretamente do candomblé. Para mim, o que aconteceu comigo foi o que o senhor Ogum mandou eu fazer. Então eu comecei a ir no candomblé. Seu chamado foi para a espiritualidade. A espiritualidade. Exatamente. Foi quando eu comecei a ir e eu ficava olhando para assim. Como que umas pessoas. Como está acontecendo aqui aquelas coisas? Então, até você entender, né, que focinho de porco não é tomada. Foi quando eu conheci alguns babalorixás naquela época. E eu fui fazer santo com um homem chamado Toninho de Oxum, que era filho de santo da mãe Neide de Inhansã, que era filha de santo do pai Paulo de Ogum, que era filho de santo do pai Carlinhos de Inhansã.
Já estava na família. Já estava dentro da família. Fiz o santo, aquela coisa muito. Naquela época era muito difícil fazer santo. Como hoje. Fazer Tem santo. uma facilidade. É muito né? fácil hoje em dia. Hoje em dia fazer santo virou status. Antigamente se fazia santo somente por necessidade. Ficou quanto tempo na casa do... Já se conhece anos. Mas acho que uns... Você permaneceu na casa dele? Você ficou lá na casa dele até ele morrer ou você saiu antes? um pouquinho antes. O Toninho não é aquele senhor que morreu de paulada, não? Sim, foi uma fatalidade mesmo. A gente ouve falar de algumas coisas, mas eu não sei. Nessa época a gente já estava um pouco mais distante, né? O que aconteceu naquela época ali é claramente preconceito e discriminação. Eu acredito que tanto religiosa como sexual. Homofobia. Homofobia, exatamente. O que aconteceu ali naquele momento foi isso. Nossa Senhora. E infelizmente... Isso foi em que ano ali? Nossa, o ano certo eu não me lembro disso. Eu acredito que isso tenha sido em 2004. Não, foi antes. Não, 2004 minha mãe faleceu. 2005. Porque 2005, porque eu me lembro que funeral da minha mãe. Então, 2005, exatamente. Nossa, que situação. Foi uma situação e infelizmente a casa dele não estava preparada para essa tragédia que aconteceu. E não continuou. E não continuou. Né? Mas depois que você fez santo com ele, como aconteceu a transição da sua casa para da Umbanda para da Umbanda aí nesse... Porque você permaneceu com essa energia da Umbanda durante muito tempo. Na verdade eu permaneço com elas até hoje, né? Mas eu digo em termos de resistência, deve ter sido difícil. Não, foi muito difícil, porque quando uma energia dessa ninguém abandona a vida inteira, né? Não, nem tem como. Quando eu resolvi, falei assim, olha, vou fazer o santo, aquela coisa toda, os filhos de santos todos se revoltaram. Porque ninguém aceitava o candomblé. A resistência contra o candomblé. Porque tinha aquela resistência contra o candomblé. Sim, a Umbanda do bem, o candomblé do mal. Era uma coisa daquela época. Porque no candomblé tem sacrifício de animais, aquela coisa toda, e eu vou ser muito sincero, inclusive eu tinha essa resistência. Sim. Até por falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento nenhum de nada, até porque as coisas não eram explicadas. Ignorância. Sim. Não conhece, ignora. A própria ignorância da falta de saber, isso é notório até hoje, na verdade, tenta existir e... Ignorância é um dos males do mundo. Colocar essa informação para o mundo, né? Hoje a gente trata toda dessa soberania alimentar que o candomblé tem. Eu acho que é uma coisa maravilhosa. Se fosse bem explicado isso para a sociedade, não teria toda essa resistência que até hoje persiste. Né? Porque você vê em todas as outras religiões, existe a imolação de animais. Então, mas quando a gente fala de maneira errada e difícil, porque quando a religião... A gente acabou de falar de homofobia, parece brincadeira a gente falar de racismo na sequência. Sim. Mas é racismo, porque é uma religião de preto que está assassinando animais. Exato. Para outra religiosidade que pratica imolação, é o sacro ofício. E como é uma religião de preto, é sacrifício, estão matando os bichinhos. Não, mas tudo aquilo que é de preto é demonizado, né? Porque isso, na verdade, já vem do colonizador. Se você parar para pensar, tudo isso já vem desde o colonizador. Tudo aquilo que não se entende é demonizado. É coisa do mal, é magia negra, né? Então, certo é que é muito comum as pessoas me perguntarem: qual que é a sua religião?
As pessoas que conhecem o Alexandre e não o pai Alexandre. Aham. Ah, eu sou do candomblé. Da parte branca ou da parte negra? Eu já... A parte negra, você não tá vendo? É muito... Gente, parece piada, mas eu escutei isso já diversas vezes na minha vida. Nossa, que horror, cara. Diversas vezes na minha vida. As pessoas acho que tem um pouquinho mais de senso hoje em dia, né? Sim. Mas, mas ainda hoje eu escuto alguns de absurdos. uma forma mais sucinta, mas antigamente Sim. era um horror, né? Sim. Ah, a gente é preto, mas ele tem alma. Ah, bem por aí. Então, É e aquela coisa, isso. porque... mas eu acho que as religiões de matriz africana, inclusive, hoje ela acolhe muito mais do que antigamente. Antigamente não era uma religião inclusiva. Você só adentrava a essa religião de matriz africana se você tivesse um chamado direto do orixá. Eu nem vejo só com a religião ali. Vejo muito assim regionalidade. São Paulo, a gente teve uma época de candomblés elitistas. Sim. A gente teve uma coisa de separatismo muito intenso dentro do candomblé. E eu até falei na ocasião, inclusive, até mesmo a gente conversando, e eu me lembro que a gente tinha muitos candomblés na Zona Sul, em algumas cidades ao redor, que na própria Zona Leste. A gente tinha candomblés que eram descendentes de casas como o Ju, da Muritiba, o Pai Pércio. A gente tinha muitos candomblés. Elza, né? Muitos candomblés que tinham uma coisa, mas você não tinha acesso. Isso começou a ser quebrado quando? Com a chegada do seu Valdemiro na Zona Leste. Com a Casa das Três Rios, o seu Valdemiro era um homem popular. Ele trazia todo mundo e fazia todo mundo se sentir em casa. Então a gente tinha muito mais acesso com o seu Valdemiro. Ele era um pai de santo mais popular. Então eu acho que isso é do candomblé de São Paulo. É uma... Inclusive a minha primeira... O primeiro candomblé que eu vi na minha vida foi um candomblé do Valdemiro. O primeiro acesso que eu tive dentro do candomblé foram com pessoas de lá, que eram amigos da minha mãe, amigos do carnaval, aquela coisa toda. Mas que eram descendentes de lá. E a gente começou a ir lá. Inclusive, naquela época, quando foi para eu fazer santo, era para fazer com o pai baiano. Só que era uma coisa assim que, por mais que você tinha um acesso, não era esse acesso tão fácil assim. Também tudo era muito longe. Sim. Ele estava em todo lugar, ele estava em todo a casa lugar. Dele era na Zona Leste ou no Rio de Janeiro. Mas ele não estava sempre em São Paulo. Viajava muito. Então era aquela coisa que não era sempre que você tinha esse acesso. Eu me lembro, na onde tal época ele estava aqui, exatamente. Aí botava 30. Depois ele voltava a viajar. Então... Que era a vida desses sacerdotes, né? E tem muitos até hoje que é assim. Né? O Baiano estava construindo a vida. O Baiano estava construindo a estrutura dele religiosa dentro de São Paulo e construindo o Parque Fluminense. Sim. Era todo um processo. Então também não tinha como parar, né? Sim. Então, e é claro que você vai procurar alguém que está mais próximo de você, alguma coisa, aquela... Até porque aqui também existe uma separação da Umbanda e do Candomblé. Porque assim, tanto de um lado como de tanto outro. De um lado, isso até hoje. É até hoje. Então, eu queria também uma pessoa que tivesse mais próxima de mim, mais próxima da minha realidade. Porque toda essa questão dessa transição, por exemplo, eu já tinha um problema interno, porque as pessoas já não aceitavam essa questão de você começar a adentrar o candomblé sendo da Umbanda. A deles. Exatamente.
Já não é mais uma resistência, você já tem um monte de desistência, as pessoas E começam a deixar a sua cara. tão certo é que eu fui colocado na parede. Fizeram uma reunião e falaram, o negócio é o seguinte. Ou você para com esse negócio. Acabou a amizade, não se bota um jogo na parede. Bem assim. Eu disse o seguinte, falei, olha gente, A porta é bem ali. muito bem, mas a porta da rua é serventia. Quem não tiver feliz, eu vou sentir muita saudade de vocês. Mas eu vou seguir o meu caminho. Eu sempre fui muito fiel a esses. E saiu. 56 filhos de 3 filhos de aquela coisa e o pessoal fazia reunião nas casas que tipo não é pra ir. Não é pra ir no toque, não é pra ir na gira. Boicote mesmo. Agora, fiz meu santo. Aconteceu depois. Você fez santo em que ano? Em 1900. Claro, você. E naquela época, você não podia. Nada nunca estava na hora. Tem que ser assim, acomodava, porque faziam perguntas pertinentes, porque eu fazia perguntas de questionamentos que eu tinha, porque eu tinha certeza que se outras pessoas iam me fazer aquelas perguntas. Agora, como é que eu ia responder? Eu mesmo não sabia. Porque aí eu tava ali num outro patamar. Eu era Iaô no candomblé, mas era sacerdote na Umbanda. Então, terrível. Foi muito. Essa transição. Quando eu conheci a Umbanda, eu já era iniciado. No final de contas, inclusive teve uma situação que aconteceu. Ah, não, assim tem que ser assado, porque já tem que. Aquela coisa de. Sim. Vai ser jeitinho brasileiro. o jeitinho brasileiro de vai sair o Iaô na semana e na sala vai sair. Eu quero que o negócio aconteça da maneira como tem que acontecer. Sim. Aí, inclusive, teve um sacerdote da época que chegou para mim e falou assim: olha, falou que eu ia ser menosprezado, que eu ia ser pisoteado, que eu ia ser massacrado, e realmente aconteceu. Muito humilhado dentro do candomblé, fui menosprezado e um monte de coisa aconteceu. Mas eu acho que serviu para o meu crescimento. Claro. Tanto para o meu crescimento pessoal e
precisa se assustar por ela ser cabeçuda, viu? É natural, ela é flexível. Ela é bem maleável, ó. Pode puxar, não tem problema não, ó. A gente costuma chamar de anatômica. Parou o quê, Fio? Som? Mas o som por completo ou Parcial. Ou parcial. Podemos começar? E aí, Ale, e como foi? A gente está no meio desse negócio da transição e tal, e o primeiro candomblé, o primeiro movimento de fazer ebó dentro da sua casa, você se vendo naquela situação, como é que foi? Pra mim, na verdade, essa questão de começar a fazer ebó, essas coisas, isso pra mim já era muito normal. Por causa da época do sacudimento com a sua avó, essa coisa. Porque eram coisas que já acontecia. Então, mesmo a Umbanda na minha casa era uma Umbanda diferenciada. Por causa da ritualística da sua avó. Exatamente. Porque já tinha toda essa ritualística, então pra mim era muito normal tudo isso. Isso era tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Mas e tocar candomblé? O tocar o candomblé, primeiramente, aí foi a época de você começar a estudar. Ah, eu tenho que entender o que está acontecendo. Que negócio é esse de algum Ajoé Mario? Isso quer dizer o quê? Meu Deus, que quer dizer isso? Né? Por que todo mundo põe a mão no chão quando canta? Ah, Ogum Mejeire. Então, eu tinha essa percepção, ficava olhando, né? Ah, Gogô Mirole, essa é minha... Aí eu ficava, por que as pessoas fazem isso? E eu perguntava isso para as pessoas, só que eu não obtinha resposta. Coisas banais, tolas, e as pessoas... Exatamente. E, inclusive, eu vejo que até hoje isso no candomblé, as pessoas fazem isso por osmose. Que bobagem. Mas elas não sabem o verdadeiro significado de você fazer essa saudação, né? Então, eu acho que, na verdade, as casas, como um todo, hoje em dia, eu vejo que as pessoas estudam muito mais, né? Apesar que é muito perigoso, como eu vejo, como as coisas estão acontecendo hoje. Porque eu ainda acho que você, se você faz parte de uma religião ancestral, você tem que procurar os seus mais velhos sempre para você tomar uma palavra. Sem dúvida. Né? Mas hoje em dia o mais velho de todos virou pai Google, né? Então esse negócio de... Então, esse negócio aí tá... Eu acho que eu acho que tem um encontro, né, da realidade daquela época para essa de agora. E é tudo meio que confuso, mas a gente tem que continuar lutando, tem que continuar se impondo. O que é AO tem que permanecer como AO. Mas é que as pessoas não têm medida também, né? A gente está falando de uma pergunta à toa que você fazia e as pessoas simplesmente criavam um mistério em torno daquilo. E não tem necessidade disso. Agora também não vamos pegar o AO e jogar no Google. Exatamente. Então as pessoas é 8 ou é 80 e aí é demais. Tanto que teve uma época atrás, acho que uns 10 anos atrás, eu tive uma discussão com algumas pessoas, porque com essa coisa das pessoas resgatarem, que alguns sacerdotes foram falecendo, e os acervos dessas pessoas começaram a ser abertos, né? Uhum. Então, muita gente foi pegando algumas lembranças, né? O que eram as suas lembranças da sua casa, aquela coisa. E uma vez eu tive uma discussão com algumas pessoas por conta de que eu vi uma ritualística, que era a ritualística do Agerê, que a pessoa pegou, inclusive do Parque Fluminense, e colocou isso na internet, e eu questionei aquilo. E as pessoas acharam que eu estava errado. E eu acho que isso está errado até hoje.
Então, porque uma coisa é você ter um acervo que você tem para você guardar, ter uma lembrança, e agora como é que você pega isso e você coloca isso na rede? Isso é muito perigoso. Primeiro que você coloca aquilo ali, você não sabe que alcance aquilo vai chegar. Tudo isso é meio complexo, né? É sempre uma faca de dois gumes, Tem tal. um peso, tem uma medida, né? Agora me conta uma coisa, dessa época toda, tudo isso que a gente tá aqui conversando, batendo papo e tal. Como é que você vende alho na feira? Eu tô aqui tentando imaginar. Como é que você gritava pra vender o alho? Ah. O senhor realmente é terrível. Aí eu começo a lembrar de cantiga de caboclo, né? Eu joguei o alho pra cima, o alho não quer cair, alho quer alho, da cabeça roxa. Eu imagino você. Pois é. Mas a gente tinha que ser maleável naquela época, né? Maleável é complicado, mas tinha que se virar de alguma forma. Virar. Você tinha que fazer acontecer. Uma coisa que assim, a gente sempre fala, eu e você, a gente já teve um monte de bate-papo em outras ocasiões, da gente falar sobre a questão de Iaô que faz Iaô, e que bota fogo, e a gente tem determinadas resistências, assim como a gente dá determinados apoios, enfim. Como você vê isso hoje? E aí, antes de você me dizer isso, eu queria saber como é que foi essa situação. Qual foi o socorro que você teve nos primeiros dentro da sua casa? Porque quando você começou a coisa toda, que como Ogum determinou, você precisa passar por determinadas coisas para socorrer os próximos filhos que vão chegar. E isso já me remete à questão de que tinha gente que ia chegar precisando fazer santo. E chegou. E chegou, porque chega na porta de todo mundo. A sua não ia ser diferente. E qual foi o socorro que você teve? Não, antes de eu tomar meu... Muitos filhos de céu feito dentro do ele achou a caiu. Só que uma grande diferença. Eu nunca fiz nenhum Iaú. Eu sempre tive o apoio do meu... Sempre teve um sacerdote ali junto comigo. Ou fosse Toninho de Oxum, o finado Carlinhos do Boi, ou o próprio Pai Carlinhos de Yansan. A partir do momento que o Pai Carlinhos chegou lá em casa, todos. Até hoje, os Iaús que vão fazer santo na minha casa, eu levo lá pro Pai Carlinhos jogar. Não, isso é natural. Até hoje eu ligo pro Batistini pra pegar, pra pedir urucó e essas coisas. Mas quando se trata de socorro, eu acho que é isso. Quando a gente mesmo fala, né? Olha, Iaô não faz Iaô. Mas não é somente uma questão de você fazer algo que você não está preparado na religião. Sim. Você não pode fazer nada que você não sabe em âmbito nenhum da vida. Sim, exatamente. Mas qual foi o seu primeiro Iaô? Meu primeiro Iaô foi a Dona Eliana, que foi feita de Yansan. E o seu Toninho estava lá? Tava lá e ficou todo o tempo junto. Todo o tempo. Inclusive ficou lá morando na minha casa o tempo todo lá que a Iaô tava recolheu junto com ela. Misericórdia. Exatamente. E depois, os outros também, era muito comum isso naquela época. Porque naquela época eu acho que existia uma irmandade bem gostosa. Uma interação mais intensa, pelo menos, sim. Né? Essa questão de vamos no mato pegar folha, e olha, tal folha é isso, essa folha serve para aquilo, essa folha serve para aquilo, e você, se tal santo aí é assim, tal santo é assado, a questão da saçanha, como é que faz, o ebó, e aquela coisa. Então, essa coisa, essa magia que existe dentro do candomblé, e toda essa filosofia desse processo de renascimento aconteceu de uma maneira assim muito gostosa dentro da minha casa, graças a Deus, porque eu sempre tive bons amigos e sempre cultivei boas amizades e até o momento de eu realmente me sentir preparado,
Eu nunca fiz nada sozinho na minha casa e acho que até hoje acho que eu nunca fiz. Ah, mas eu acho que isso é importante. Ale, depois de todas essas coisas assim, a gente teve. Eu particularmente tenho uma visão de você, eu como amigo, e a gente conhece tantas outras pessoas que têm visões diferentes. Claro. Eu me lembro de uma época que você já estava com um movimento na casa e bota barco aqui, bota barco ali. E eu e o Carlinhos, a gente sempre falava muito, né? Falava assim, gente, o Alexandre é um cara determinado. O Alexandre é um cara que vai acontecer no Candomblé porque ele se empenha. E eu me lembro que você tinha. E a gente sempre comentava, né? Era muito intensa a coisa assim. Você tava com um barco recolhido, você trabalhava fora e você estava fazendo faculdade. Sim. E isso foi uma época que eu acho que foi punk na sua vida. Sim. Tem alguma coisa assim louca dessa época pra você contar pra nós? Meu Deus, gente, olha, nós tem N histórias dessa época, porque era uma loucura. Uma loucura, porque eu comecei a fazer a faculdade, eu já estava lá com mais de 33 anos de idade. Minha vida passou por diversas mudanças, mas eu sempre tive aquela coisa vem aquela coisa da família mesmo, né? Você tem que ter uma formação. Porque se você é um sacerdote, primeiro você tem que dar o exemplo. Sim. Como é que você chega pro seu filho de santo e você fala para ele que ele tem que fazer, que ele tem que acontecer, mas você mesmo não dá o exemplo para ele? É claro, independentemente da religião, né? Eu sempre busquei o meu crescimento pessoal. Que isso é uma coisa muito importante para mim. Aí eu estou falando do Alexandre. O Alexandre Rodrigues. Que muitas horas a gente quer colocar ele diferenciado do pai Alexandre e a gente não vai conseguir. Porque virou uma coisa só. Mas durante muito tempo na minha vida eu vivia duas vidas. Eu vivia a minha vida social, que seria aquela vida do Alexandre, que tem a sua vida profissional, a sua vida familiar, e a vida do sacerdote do pai Alexandre de Ogum. Tá, vamos deixar o Alexandre, o pai Alexandre, tudo pra cá do caralho, e me conta alguma coisa louca dessa época. Eu vou dormir, bicho. Dessa época, uma época de muito cansaço. Muito cansaço, porque assim, era muito difícil você conciliar tudo isso. Não, tenho certeza de que era. E a conciliação dessa coisa Porque toda? Quantas vezes eu tava cantando folha e praticamente, quase no meio da estação eu tava praticamente dormindo. Isso aconteceu comigo várias vezes. E essa foi a grande aventura. Não. Sei que tipo de aventura você quer. O que você quer saber? A gente tá aqui num bate-papo de amigo. Ah, tá. Me conta, abre seu coração. Ah, tá. Mas se falar também, a gente bota embaixo do livro. Ave Maria. Olha os processos, hein, gente. Hoje em dia, Não, a gente bota um monte de pi, vamos. Né? Não, mas eu não tenho essas coisas, essas histórias cabeludas que você quer. Gente. Não tenho. Não me lembro de nada que me venha à cabeça nesse sentido, não. Tá, e como era você administrar todo esse cansaço, toda essa coisa, e os candomblés, não só de orixá, porque você também tem uma tradição grande na sua casa, Sim. de fazer os candomblés, as festas das entidades. E uma festa que ficou muito famosa na sua casa foi a festa da Maria Alice. Sim. E as pessoas vinham gente de todo lado, de todo lugar. Inclusive do Brasil inteiro, para a festa Maria Alice. A Maria Alice é uma entidade famosa, né? Ter uma entidade diferente, aquela coisa. Assim, a gente sempre teve um calendário de fazer as coisas dos orixás, do candomblé, mas a gente nunca deixou de fazer as festividades das entidades. Então, sempre as coisas dos preto velhos, dos caboclos, dos exus, das pombagiras. Então, sempre foi assim aquela coisa e a gente sempre fez as coisas com muito carinho. Eu acho que o que sempre chamou a atenção das pessoas, eu acho que é exatamente isso.
é a questão do carinho que a gente tem com as entidades. Porque assim, não é que a gente acha que tem uma entidade que é melhor do que a outra, ou que. Não é nada disso. Porque para mim é indiferente a festa da Maria Alice, ou a festa do seu Martinho, ou a festa do seu Sultão. Para mim é exatamente a mesma coisa. O peso para mim é o mesmo. Sim. Mas eu acredito que o que as pessoas veem é a maneira como a gente faz. Porque a gente trata com carinho, a gente trata, cada entidade tem uma particularidade, e a gente respeita as particularidades de cada entidade. Claro. Então, eu acho que por isso que até hoje deu certo. Porque a gente trata com respeito e carinho. Quando você diz a Maria Alice era uma entidade diferente, era diferente em que sentido? Diferente no sentido que, assim, eu sempre vi. Primeiro que já era um tabu. Desde aquela época, comecei a me Nossa, acho desenvolver. que naquela época que era mesmo. Que um homem incorporar uma pombagira. Sim. Então já era uma coisa assim que, meu Deus do céu, era uma coisa inconcebível. Mas eu sempre pensei no seguinte, ué. Se veio, trabalha, incorpora e faz as coisas, e eu nunca teve nada demais. Eu sempre vi como uma entidade qualquer. Eu acredito que o médium, né, a pessoa que está ali, ela não tem sexo. A pessoa que está ali, ela está entregue para aquela energia. Sexo é para outro momento. Exatamente, em outro momento. E muito bom, né? As pessoas são fixadas, dane-se, né? Cada um na sua. Mas eu me lembro de alguns detalhes, por exemplo, referência à própria. Né? Teve algumas épocas, eu disse, a festa da Maria Alice era um estrondo. Sim. Vinha gente do Brasil inteiro. Sim. E a gente que sempre foi mais próximo, sempre teve mais acesso. E aí a gente sabia de coisas como, por exemplo, você tinha muito mais dedicação com a festa da Maria Alice, sim, pessoalmente falando, sim, do que com as festas das outras entidades. Eu acho que necessidades ou exigências que a Maria Alice de repente fazia e que você terminava se dedicando muito mais. Eu acho que é impossível para um sacerdote não dizer que ele não tem uma preferência, né? Que ele não tem. Tudo é igual. É a mesma coisa que fala assim. Todo pai fala assim, não. Todo pai e toda mãe fala assim, não. Meus filhos todos iguais. Não, isso é mentira, gente. Para. Você sempre tem alguma festividade que não tem alguma coisa melhor que você quer fazer. Por exemplo, eu vou fazer uma festa de caboclo, é uma coisa meio que engessada. Porque os caboclos, eles querem aquela coisa daquela maneira e ponto. Sim. E agora, se você vai fazer, por exemplo, uma festa uma festa de Exu, depende do Exu. Às vezes o Exu, ele é porque acho que são entidades que são mais próximas da gente, né? Então, de repente você quer enfeitar o barracão de uma maneira diferente, né? E a festa da Maria Alice foi uma festa muito alegre, uma festa de... acho que sempre foi isso, muita alegria. Te dava muito mais opção para enfeitar, exato, e essa coisa toda. Então eu acho que era isso. A princípio era isso. A questão de como vestir, aquela coisa toda. E assim, exigência mesmo da Maria Alice teve, né? Aquilo que sempre teve. É o que eu costumo dizer. Quem faz essas coisas é o cavalo. A Maria Alice até derrubou alguma coisa ali. Olha tá vendo aí, ó? Misericórdia. Maria Laroie. Mas é bem aquela coisa, mas eu acredito que... Mas como você lidava com a situação da festa, onde você tinha aquela coisa de preparar seu próprio corpo? Em termos de depilação, sim, de usar peruca, que era uma coisa que nunca foi característica sua. Você sempre foi uma pessoa careca.
Não, teve festa da Maria Alice lá atrás que tinha, sim. Imagina, tem até foto em casa. Cara, Tem até foto. realmente. Verdade. Ela colocou depois. Nos outros anos você não Não, tava. porque a Maria Alice, ela sempre usou chapéu. Então tinha uma peruca com chapéu grudado. Ou um Não sei lá. Não sei. Mas essa questão de... se você vai fazer... A partir do momento que você se propõe a estar ali para se dedicar àquela entidade, de repente, pô, já mandei fazer uma roupa de mulher para Pombagira, aí eu vou estar barbudo? Não faz nem sentido. Não tem sentido. Entendeu? Mas tem muita gente que já fez esse sentido, né? Sim, normal. De botar um tubinho com a E assim, não critico ninguém, entendeu? Mas eu acho que é bem aquela coisa de você estar entregue para aquela situação, entendeu? E inclusive eu acho que as pessoas elas confundem muito isso com cunhos sexuais, que não tem nada a ver. Oi? Sim. As pessoas elas confundem isso, essa questão de você estar entregue a uma situação para você fazer algo para sua entidade, que não tem nada a ver com a sexualidade da pessoa. É claro que não tem, mas as pessoas elas querem vincular isso. Aí eu acho que isso já até puxa para um outro lado, né? Quando uma pessoa cita uma coisa dessa ou chega a insinuar isso, é questão de maldade pura. Sim. Porque ou então ela é uma pessoa frustrada que não conseguiu fazer coisas na vida dela e projeta isso nos outros. Porque quem está envolvido e dedicado à espiritualidade nem passa, como a gente acabou de falar, sexo é para outro momento. Até porque, gente, essa questão de, por exemplo, usar saia, isso pra mim nunca foi problema, porque quando eu nasci dentro do candomblé, todos os orixás usavam saia. Todo o Iaô saía de saia no barracão. Hoje em dia que sai de calçolão. Os homens saem de calçolão e as mulheres que saem de saia. Mas antigamente, o enxoval era um mesmo para... Era saia para todo mundo. Era saia para todo mundo. O enxoval do Iaô era saia, anágua e tudo era para todos os orixás. O que diferenciava era quando era Santo Oboró, que era saeta, que era uma saia mais curta, mas era saia. Exatamente. Mas quando eu nasci dentro do candomblé, todos os orixás usavam saia. Inclusive tem as pessoas que me conhecem e que têm fotos mais antigas. A gente tem essa influência muito forte aqui no Sudeste, né? Aqui dentro de São Paulo a gente tem essa influência e não vai tirar. A gente tem casas que mantêm essa tradição até os dias de hoje. Sim. Então a gente que descende de determinadas outras tradições, a gente ainda teve essa influência aqui da vida inteira. Então a gente vai trabalhando isso, vai evoluindo. Hoje a gente está tirando... Hoje eu não ponho mais saia em homem dentro da minha casa. Sim. Mas eu acho que é um direito que as pessoas têm de evoluir. Mas dizer que vai tirar essa influência total da vida das pessoas, não vai, nem do candomblé. Não. Você tira o sujeito da favela. Tirar a favela dele, você não tira. É a mesma coisa, são os tabus, né? Nós temos aí até essa questão da vestimenta, tem vários tabus que a gente enfrenta aí até hoje. Existe hoje outros entendimentos da vestimenta masculina e a vestimenta feminina. Mas antigamente, todos os sacerdotes, homens que eu conheci, todos eles usavam pano na cabeça. E na cintura. E na cintura. Todos eles usavam torso. Só até o seu Valdemiro, porque depois do seu Valdemiro todos eles botavam no peito. Inclusive, eu já vi e conheci várias pessoas que colocaram vários tabus dessa questão de que homem não põe torso na cabeça. E tenho foto dessas pessoas com torso na cabeça lá atrás. Porque era um costume geral? Que era um costume. Era normal. Eu usei torso durante tanto tempo. Eu deixei de usar o torso, eu optei pelo chapéu, mas muitas vezes você me vê em candomblé, eu tô sem nada, porque as coisas na cabeça me incomodam.
E hoje, sinceramente, não faz a menor diferença. Mas antigamente era o adorno do babalorixá. Todos eles usavam Era torso uma na cabeça. identidade. Era a identidade. Era uma identidade cultural. Se você pegar aí. Teve outras épocas que você via os homens que se vestiam, que não se vestiam dessa maneira africanizada, né? Então, se vestiam de social, Terno. de terno. Terno e boina. É. Aí depois isso ficou paogã. Aí os babalorixás começaram a ter uma outra identidade cultural. Mas isso é uma questão de história e uma questão de evolução. Eu acho que nós todos somos seres em evolução. Você usou torso durante quanto tempo? Muitos anos. Hoje você optou porque ninguém te proibiu de usar Não. torso. Não, até porque ninguém manda em mim. Eu também não fui proibido de usar torso. Meu pai Pércio usava. Sim. Meu pai Carlinho de Anção usa até hoje. Mas simplesmente eu optei pelo chapéu como você. Exato. E algumas vezes eu tô sem nada. Mas eu tenho cabelo. Falando disso, coisa muito chata da sua casa. O que aconteceu na festa da Maria Alice, o falecimento da sua mãe? Assim, eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer, tá? Em 2004 teve a festa da Maria Alice. Para a gente poder chegar nesse ponto que você quer chegar, a gente tem que chegar uma semana antes da festa. Sim. Quando teve as obrigações que aconteceu lá. Então, no dia desse orô, especificamente, aconteceu algo inusitado. Que teve o orô da Maria Alice, aquela coisa toda. E assim que acabou tudo, que a Maria Alice foi embora, nesse dia, seu Tiriri respondeu logo em seguida. Foi uma coisa que nunca acontecia. Uhum. O dia que ela vem, é ela. É o dia dela é e o ponto. dia dela e pronto. E assim que ela foi embora, seu Tiriri respondeu. E ele deixou um recado. Porque naquela época a festa da Maria Alice acontecia em setembro. E a festa do seu Tiriri acontecia em novembro. E seu Tiriri, ele veio para deixar um recado. O recado foi exatamente isso. Ele falou, olha, como a minha festa esse ano não vai poder ser em novembro, eu não quero mais que faça minha festa em novembro. Eu quero que minha festa, a partir desse momento, de quando puder ser, que seja na quaresma. A gente ficou sem entender o porquê daquele... Porque assim, a gente estava ali com tudo arrumado da festa da Maria Alice, mas as coisas da festa do seu Tiriri já estavam programadas, inclusive, para novembro. Passou. Uma das festas tradicionais, sim, né? Até porque a festa do seu Tiriri sempre foi uma das grandes festas também lá em casa. A festa de Exu em todo lugar. Em todo lugar. Então sempre foi aquela coisa assim, grandes auges. E a gente não entendeu aquele momento, ainda teve pessoas que falaram assim, seu Tiriri tava com ciúmes, não sei o que lá, tal. Mas, e de verdade, eu vou ser muito sincero, eu mesmo, eu não dei atenção a esse fato. Aí arrumamos todas as coisas, aconteceu a festa da Maria Alice, que foi no dia 21 de setembro. E nesse dia minha mãe estava de plantão. Então ela trabalhou o dia todo. Aí era uma das festas que minha mãe gostava muito dessa festa. Como você falou, era uma festa de muita alegria, né? Isso. Então ela comprou um vestido vermelho nesse dia, chegou, se maquiou, chegou toda, estava muito feliz. E a festa transcorreu muito bem naquele momento, aconteceu tudo. Quando foi no final da festa, na hora da Maria Alice se despedir já de manhã, a Maria Alice, ela parou, agradeceu todo mundo que estava ali e chamou a minha mãe, agradeceu a ela
por tudo aquilo que ela tinha feito até aquele momento para ela e disse e fez um relato ali no meio de todo mundo que estava lá. Quem estava lá se lembra disso. E ela sempre foi uma pessoa muito importante ali dentro daquela casa. E dedicou aquela festa que tinha acontecido naquele dia para ela. E foi embora. E foi aquela coisa, aquela comoção toda, todo mundo emocionado, tal. Acabou, daí comemos aquela coisa toda. Então, e lá na minha casa, as pessoas, não é todo mundo que conhece a minha casa, então minha casa ela tá numa parte de cima. Então você descia uma escada e você necessariamente tinha que passar na frente da casa da minha mãe, no quintal, para poder ir embora. E eu já cansado, porque você fica a noite toda virado. E aí aquele pessoal comendo e bebendo, aquela coisa toda, e eu doido para mandar todo mundo embora. Quando esvaziou o barracão, eu falei, ai gente, graças a Deus eu tô escutando um movimento. Quando eu olho, tinha pelo menos umas 30 pessoas na frente da casa da minha mãe ali, conversando ali, bebendo com ela, aquela coisa ali. Tinha outra festa na frente da casa da minha mãe. Aí eu peguei e desci, sentei com ela e a gente sempre foi muito sarrista, aquela coisa. A gente sentado, estava sentado eu e ela. E a gente estava sentado em cima do muro que dava para a casa da vizinha. E a gente olhando várias situações, dando risada, normal. Até uma hora que, a distância de como uns 20 metros, tinha o pessoal que estava um pouco mais exaltado, falando alto, aquela coisa. Eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, deixa eu ir ali ver o que faltam muito exaltados, deixa eu dar uma acalmada neles ali, até por conta dos vizinhos, né? Claro. Aí ela falou assim, vai lá. Eu levantei e saí. A hora que eu dei uns 5 passos, veio uma pessoa e bateu nas minhas costas e falou assim, Alexandre, corre ali que sua mãe caiu. Eu olhei para trás, eu já não vi mais a minha mãe. Eu estava sentado num muro e ela caiu para trás. Hoje eu sei o que aconteceu, né? Naquela época a gente ficou sem entender o que tinha acontecido. Na verdade, ela teve um mal súbito do infarto e caiu para trás. Sim. Caiu pro quintal da vizinha, aquela coisa aí, aquela coisa toda, só corre, aquela coisa, tá, e de repente, morreu. Passado toda do que aconteceu ali naquele momento e o susto, né? Uma das equedes que estavam no dia do orô foi na minha casa me visitar. Aí ela chegou e falou assim, pai Alexandre, eu queria te falar uma coisa que está me incomodando. Lembra no dia do orô da Maria? Ele falou que a festa dele não ia poder ser esse ano. Então, que ele não queria mais. Que não ia poder ser em novembro. E que então, que quando pudesse ser a festa dele, que ele queria que fosse na quaresma. Aquilo para mim, porque até aquele momento, eu estava me sentindo abandonado. E me senti um pouco traído também. Porque você fica pensando assim, você se dedica, você faz, de repente acontece alguma coisa, né, tão grave assim dentro da sua casa e você não teve nenhum sinal. Não, nós tivemos diversos sinais. A gente que entendeu e a gente não tinha nem como saber também. É o mal do ser humano, né? A gente se sente traído, arrasado e tudo. Depois você falando para prestar atenção, estava lá na sua cara. Então, nós tivemos grandes sinais do que aconteceu. E aquilo para mim, ao contrário do que muita gente pensou que eu fosse abandonar tudo aqui, largar tudo para lá, não, pelo contrário. Tudo isso serviu como um combustível até hoje para eu continuar
essa minha missão de fé. Porque nada é à toa. Com certeza. Quando eu vejo todos esses sinais que essas entidades colocaram ali, essa grande homenagem que a Maria Alice fez para minha mãe ali naquele momento, antes dela ir embora, o último abraço naquele dia ela deu na minha mãe e foi, não abraçou mais ninguém e foi embora. Ela tinha feito ali uma grande homenagem e foi embora com aquele... Ficou Uma despedida de verdade. Exatamente, uma grande despedida. Então, isso para mim tem um peso muito grande. Então, é aquilo que eu... Nada acontece. Nada é por aí. Hoje, até os dias de hoje, é uma casa de residência. Existe a trancos e barrancos, mas nós tivemos muitas influências. Eu tive influências, inclusive de outras religiões, até para poder colocar alguns ritmos dentro da minha casa. Algumas coisas que eu via, até dentro da própria religiosidade, dentro do candomblé, coisas que às vezes eu não achava legal e que eu não implantei na minha casa. Eu coloquei de uma maneira diferente. Essa questão da família, essa questão de não separatista, de que a família ela é importante para tudo isso. E essa questão de que você tem que ter a sua religiosidade, mas você tem que ter um aprendizado, que você tem que correr atrás, que você tem que ter uma profissão, que você tem que procurar ter um crescimento pessoal. Isso eu não aprendi no candomblé, isso eu aprendi com a minha mãe. Isso eu aprendi com a minha família. Isso é muito importante, né? Mas é uma coisa que a gente sempre fala, né? De a educação que você traz de casa, quem tem educação de família não sofre dentro do candomblé. Então, certo é que a gente, dentro da minha casa, dentro da minha família, nós nunca tivemos problemas nenhum nessa questão em questão de respeitar seus mais velhos, em tomar bênção ao seu mais velho, a estar ali dentro de todo esse posicionamento que nós temos de respeito dentro do candomblé, porque isso é uma coisa que a gente já trouxe já de casa, educação de berço. Sem dúvida nenhuma. Alexandre, e mais um bate-papo tantos e tempos e estamos aqui junto mais uma vez. Dessa vez, nada pela e vamos lá, né? O Podblé que veio pra cá, tantas e tantas outras. Bater um papo. Muito obrigado. Eu que agradeço e agradeço a oportunidade de estar aqui.